Hoje, no Dia da Independência, Ucrânia e Reino Unido alcançaram um verdadeiro avanço na produção conjunta de mísseis avançados. O primeiro-ministro britânico Barney, que chegou hoje a Kiev, declarou enigmaticamente que Londres ajudará as forças armadas da Ucrânia a destruir os mísseis russos antes mesmo de serem lançados contra as cidades ucranianas. Isso implica, como você pode imaginar, que as forças armadas da Ucrânia receberão um novo tipo de arma, que deve atingir em massa a Rússia e atacar mísseis e lançadores em território russo. E então, mais tarde, as cartas foram reveladas. O Reino Unido autorizou oficialmente a empresa europeia de defesa MBDA a fornecer a Kiev dados secretos sobre os componentes britânicos dos mísseis de longo alcance Scalp. Esse é o análogo francês dos britânicos. Dos mísseis Storm Shadow. A decisão permitirá que a Ucrânia e a França iniciem a produção local de munições em território ucraniano, ou seja, a Ucrânia passará a fabricar esse tipo de míssil para uso próprio. Mas isso ainda está longe de ser tudo. E aqui a Grã-Bretanha surpreendeu positivamente apesar de todos os gritos e ameaças dos russos. E também foi anunciado o reforço da defesa antiaérea, mas não vou revelar todas as cartas de uma vez. Vamos discutir tudo isso juntos agora. Meu nome é Alexei Pet e antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. Então, como vocês certamente se lembram, há apenas alguns dias o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, após declarações públicas de que a Ucrânia realmente está usando drones britânicos, entre outros, para ataques de longo alcance contra a Rússia, começou a ameaçar a Grã-Bretanha com algum tipo de resposta. As autoridades britânicas declararam abertamente que sim, é verdade, que a Ucrânia já há meio ano vem usando drones puramente britânicos para atacar os russos selvagens. E o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Barney, declarou que Londres continuará ajudando a Ucrânia com o que puder. E foi então que Sergei Lavrov soltou sua frase, citação: "Sinto pena do Reino Unido. Se ele ficar do lado da Ucrânia até o fim, isso significa apenas uma coisa. O presidente já havia alertado sobre nossos direitos de agir em qualquer área do Oceano Mundial. Se alguém atentar contra nossos interesses e nossa propriedade, também temos o direito de considerar a participação direta, orgulhosamente anunciada, das forças de mísseis britânicas nos ataques contra a Federação Russa como participação na guerra, com todas as consequências decorrentes disso." E sabem, se no Kremlin pensaram que depois de tais declarações isso de alguma forma assustaria os britânicos, então estão muito enganados. Pelo contrário, ao que me parece, isso só animou ainda mais os britânicos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, durante sua visita a Kiev hoje, por ocasião do 35º aniversário do Dia da Independência, declarou que está disposto a trabalhar junto com o nosso país para que as forças de defesa da Ucrânia recebam um apoio mais forte do que nunca. E a seguir trago a citação dele. Não se trata apenas de defesa aérea, mas também de impedir completamente que a Rússia lance seus mísseis. Com a ajuda de sanções que cortam as cadeias de suprimentos militares russas, com o apoio à destruição dos mísseis ainda antes de serem lançados contra as cidades ucranianas. E graças ao apoio à Ucrânia no desenvolvimento de novas tecnologias e ao aprofundamento da nossa cooperação industrial. E então, no final das contas, soube-se que o Reino Unido autorizou a divulgação de tecnologias secretas para que na Ucrânia fosse possível produzir um míssil de cruzeiro de desenvolvimento britânico-francês, o que servirá de estímulo para Kiev em seus esforços para aumentar o poder de fogo a centenas de quilômetros dentro da Rússia. Soube-se também que Paris e Kiev querem, até o final deste ano, criar na Ucrânia uma linha de produção para fabricar o míssil de cruzeiro de lançamento aéreo Scalp, conhecido no Reino Unido como Storm Shadow. A divulgação de informações sobre os componentes britânicos dos mísseis é um passo fundamental nesse caminho. Desenvolvido pelo fabricante europeu de armamentos MBDA, o Scalp é uma arma convencional de longo alcance para ataques em profundidade, cujas versões importadas a Ucrânia usou com sucesso contra alvos fortificados. Inclusive em novembro. Em outubro daquele ano, esses mísseis foram usados pela primeira vez contra alvos em território russo. E já se passaram quase 2 anos. E os russos continuam ameaçando. Ah, isso é participação na guerra. Como vamos responder? Não vai sair barato. Esse míssil equipado com motor turbojato tem alcance máximo de 550 km e pode carregar uma ogiva penetrante de alto explosivo de 400 kg.
Após o lançamento, o míssil utiliza uma combinação de navegação global interna e navegação pelo relevo do terreno, combinada com uma cabeça de busca infravermelha e algoritmos de reconhecimento automático de alvos para alcançar alta precisão em qualquer condição climática. O míssil Scalp é lançado a partir dos caças ucranianos Su-24 ou dos caças Mirage 2000 e tenta contornar os sistemas de defesa aérea, voando o mais próximo possível do terreno durante o voo. E aqui está o que é importante. Já foi observado que na Ucrânia, o uso desse míssil será direcionado a ataques contra alvos militares ocultos, como bunkers de comando. O que representa uma tarefa mais difícil para drones mais leves que Kiev utiliza para atingir alvos mais expostos, como refinarias de petróleo ou depósitos, Wildberries ou Ozone. Além disso, esse mesmo míssil tentará rastrear e destruir os lançadores de mísseis balísticos russos próximos à fronteira. E é engraçado que, depois de todas as ameaças barulhentas de Sergei Lavrov, literalmente há apenas 6 dias. Hoje, no Kremlin, apenas repetiram novamente que o Reino Unido está participando da guerra e jogando lenha na fogueira da agonia. Disseram que agora sim vamos responder de verdade. Bom, naquela época tudo bem, mas agora é 100%. E isso a gente já ouve há vários anos. Mas agora precisamos olhar para a situação de forma sóbria, para nós mesmos, levando em conta a declaração do Reino Unido de que o aumento da produção pode levar vários anos. Mas o primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, declara que Londres apoia Kiev a longo prazo, por isso está pronto para fornecer mais de seus mísseis por enquanto. Com a expectativa de que a Ucrânia, no futuro, possa alcançar total autossuficiência ao adquirir essa tecnologia. E, para encerrar esta parte do programa, vou citar Andy Burnham. O povo ucraniano não deve ter dúvidas. O Reino Unido apoia vocês hoje e continuará apoiando pelo tempo que for necessário. A segurança da Ucrânia é a nossa segurança. Mas, ainda assim, o Scalp não consegue resolver o problema da falta de mísseis defensivos na Ucrânia, como os mísseis do sistema Patriot. Uma vulnerabilidade que se manifestou nas últimas semanas com consequências devastadoras, quando a Rússia lançou vários de seus próprios mísseis e drones. Como resultado dos ataques, dezenas de civis ucranianos foram mortos. Lembro que mostrei para vocês imagens das baterias Patriot vazias perto de Kiev, que já faz semanas que não disparam nenhum míssil, simplesmente porque não há mais mísseis Patriot. E hoje, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que também chegou a Kiev em homenagem ao Dia da Independência da Ucrânia, anunciou que a União Europeia vai destinar mais de 6 bilhões de euros para a Ucrânia reforçar sua defesa antiaérea. Em seguida, a citação dela. No Dia da Independência da Ucrânia, mostramos nosso apoio inabalável. Hoje aprovamos 6,1 bilhões de euros para sistemas de defesa antiaérea e antimísseis, mísseis, munições e radares, que a Ucrânia precisa urgentemente. A Europa está com vocês hoje, amanhã e pelo tempo que for necessário. Feliz Dia da Independência! Aqui vou deixar isso em aberto. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, se cuidem, até mais!